Então, recentemente aconteceu algo inusitado. A Yasmin, do Suavemente Comentado, entrou em confusão com os ARMYs do K-pop por conta de uma crítica que ela fez às pessoas do meio. Pra quem não sabe, rolou no Twitter uma briga entre a turma do K-pop em que rolou até as tags ARMYs racistas. Então essas pessoas elas começaram a fazer cancelamento entre elas próprias, tendo assim uma guerra de fandoms. Mas virou uma treta das bravas mesmo, envolvendo até mesmo tentativas de derrubar contas de opiniões divergentes. Nisso, a Yasmin, do Suavemente Comentado, fez um vídeo falando sobre isso, expondo as contradições desses fandoms. E é aí que rolou toda a treta, aliás, toda a treta direcionada para ela. E nisso a Yasmin ela tá sendo bombardeada por esse grupo, sendo chamada de racista, e o pessoal quer achar os patrocinadores dela, gente pedindo para ela se matar. A moça lá chamou ela de um palavrão pesadíssimo, falando que passaria com um carro em cima dela 40 vezes, muitas ameaças públicas mesmo contra ela. E agora a Yasmin virou a inimiga pública número 1 de alguns fãs de K-pop. Mas no meio dessa treta toda, tem uma questão que ainda ninguém notou e que eu acho muito importante para poder estar falando no meio disso tudo, no meio de todo esse samba do crioulo doido. Como que podemos explicar essa questão dos fandoms de K-pop? O que isso revela sobre a cultura do cancelamento? E para finalizar, qual é a minha opinião pessoal sobre a Yasmin do canal Suavemente Comentado? Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Hoje na Psicologia, que falamos todos os dias sobre temas ou notícias atuais do universo do comportamento e da mente humana. Bora lá, enquanto eu jogo a gente conversa. Antes de mais nada, devo falar o óbvio, não podemos generalizar. Uma coisa é consenso, que no fandom do K-pop tem sim uma turminha que é muito intolerante, treteira e que se vê como guardiã da moralidade, devido a uma idolatria por um ídolo. Mas não podemos generalizar, pois as pessoas que são assim são uma minoria. A mesma coisa, tenta imaginar que tem um protesto pacífico com 1000 pessoas. Dessas 1000 pessoas, 10 começam a agir de forma truculenta, destruindo o patrimônio público. Nisso, infelizmente, apenas essas 10 pessoas serão capazes de sujar o protesto inteiro na opinião pública. E se isso vira algo frequente, acaba pegando no imaginário popular, quando se trata daquele público. Então, eu volto a lembrar que da turma do K-pop, a turminha que é intolerante, é canceladora e é treteira é uma minoria. Mas, infelizmente, é uma minoria que acaba parecendo maioria devido ao barulho que causam. Então, primeiramente, eu acho interessante esse fenômeno das pessoas estarem cancelando pessoas do próprio grupo cultural, através do cancelamento virtual. O cancelamento ele sempre existiu, como já citei aqui no canal, como por exemplo Martin Luther King cancelando as empresas de ônibus por causa da forma desumana em que tratavam os negros nos ônibus. O cancelamento contra o ator que comprovadamente assediou uma colega, mas que a empresa está passando pano para ele. Ou o cancelamento do supermercado que, ao expulsar um cachorro que entrou, mata o cachorro a pauladas. Até aí, o cancelamento cumpre muito bem uma função de excluir da sociedade comportamentos altamente nocivos a ela e ao bem comum. Mas o problema é que com a internet, juntando a militância, juntando os grupos ideológicos, esses cancelamentos ficam banalizados, em que por qualquer coisa é motivo para cancelamento, virando uma espécie de caça às bruxas, com um ar meio puritano e moralista. Então, se alguém de fora critica algo, essa pessoa vira inimiga pública, com as pessoas do movimento tentando destruir a vida da pessoa, tentando excluir ela definitivamente da sociedade, ao ponto de às vezes até tentar tirar a forma de sustento dela, que é o trabalho. Mas com o tempo é notado que em tais grupos eles começam a se autodevorar, em que um acusa o outro, havendo enormes brigas internas por divergências de opinião. Então tal cancelamento começa a ocorrer entre eles. Mas então, recapitulando o que falamos até aqui, começa muitas vezes como um movimento justo, como no caso de Martin Luther King, mas infelizmente com a internet evolui para um movimento de caça às bruxas com viés meio puritano, que em seguida se autodevora. Mas você sabia que isso não é novidade na humanidade? Ou até rimou. Podemos ver esse mesmo padrão de cancelamento e da lacração na Revolução Francesa, em que teve um caráter inaugural de querer iniciar uma nova ordem social e política, e em seguida houve uma perseguição brutal atrás de qualquer oposição, em que qualquer opositor era guilhotinado.
Mas, depois, com o tempo, qualquer um, até quem era a favor do regime, era considerado traidor quando havia qualquer divergência, sendo eles próprios guilhotinados. Até Robespierre, que foi o líder da Revolução e que guilhotinava todo mundo, no final também perdeu a cabeça na guilhotina, vítima do que ele fazia com os outros. O mesmo acontece agora com a cultura do cancelamento, a qual teve um caráter inaugural de luta por direitos legítimos, diga-se de passagem, mas foi se radicalizando, extremizando e hoje perseguem e cancelam eles mesmos. E eu acho que isso dá uma excelente ótica sobre essa questão dos grupos de K-pop que saem cancelando todo mundo, tentando derrubar contas de todo mundo e mais tarde começam a cancelar eles próprios, pois é o mesmo padrão se repetindo. Sendo que eu acho que com o tempo, devido a essa banalização, imagino que qualquer cancelamento não vai mais ser levado a sério, pois vai ser algo normalizado e ninguém mais vai ligar. Mas, já agora, sobre a questão do ódio em si, é uma questão também interessante de tentar entender. Inclusive, recomendo fortemente o vídeo do professor Dark, que ele deu a opinião dele de uma forma muito interessante. Inclusive, mando aqui um abração para ele. Como disse o professor Dark, na internet temos desse problema de a pessoa entrar para um grupo e agir em nome desse grupo, ao ponto de às vezes até abrir mão da própria individualidade, agindo somente pelo grupo. E quando alguém ataca o grupo, quem atacou vira inimigo número 1 e vale de tudo para destruir essa pessoa. E como disse o professor Dark, e às vezes até as pessoas que não são tóxicas acabam entrando para o grupo e também ficando tóxicas. E é nisso que eu gostaria de falar aqui sobre essa questão, que é uma espécie de efeito manada. A verdade é que somos seres sociais. Fomos condicionados assim há milhares e milhares de anos. E esse condicionamento continua vivo dentro da gente até os dias de hoje, em que, por exemplo, você fica muito feliz ao encontrar alguém que pensa igual a você. Mas o problema é quando esse instinto chega a ser desvantajoso e a nos iludir. Um exemplo excelente é o adolescente. Ele gosta do grupo dele, quer fazer parte desse grupo, então fica em uma rodinha com esses amigos em uma festa. Então um deles acende um cigarrinho de maconha e vai um passando o cigarrinho para o outro na rodinha, em que cada um dá uma tragada. Então mesmo esse adolescente tendo uma educação contra as drogas, ao ponto disso ir contra os valores dele, ele, com medo de ser o diferentão, ele acaba aceitando o cigarrinho, tudo para poder ser parte do grupo. Outro exemplo, o indivíduo que é calmo, que é tranquilo, aquela pessoa que é de boas, então vai no estádio de futebol com os amigos. E lá ele se envolve em briga de torcida e é filmado socando a pessoa do outro time, junto de outras pessoas. E todos, a família e os colegas de trabalho, ficam impressionados com aquilo, pois ninguém nunca esperaria aquilo vindo dele, de tão tranquilo que ele é. E isso acontece porque quando a gente está em um grupo, nós sentimos um grande envolvimento com ele. Por exemplo, as pessoas em um evento esportivo, como a torcida contagiosa, eventos religiosos em que todos ficam emocionados, envolvidos naquela atmosfera, e até mesmo eventos políticos em que ocorre uma fagulha de revolta, mas que em seguida aumenta deliberadamente. Isso acontece porque as nossas emoções tendem a ser invadidas pelas do grupo. E quanto maior é o grupo, e quanto mais nos identificamos com ele, mais concordamos com a ideia e menos criticamos. Maior fica o envolvimento emocional e menor fica a racionalidade e mais abrimos mão da própria individualidade. E eu vejo esse mesmo padrão em volto a repetir, algumas, não estou falando todas, pessoas do K-pop, em que eles, na busca por uma identidade e pertencimento a um grupo de um ídolo, passam a se identificar com aquele grupo e no final abrem mão da própria individualidade e passam a agir pelo grupo. Depois, quem vai contra o grupo vira um inimigo público, ocorrendo o que está acontecendo agora com Yasmin, que virou a bruxa a ser caçada. Porém, mais tarde, acontece desse grupo se auto-canibalizar, que é o que ocorre quando começam a surgirem as primeiras divergências, que é o que vemos agora. Fenômeno esse que muitas vezes até assustariam as pessoas que convivem no dia a dia com essas pessoas que estão fazendo parte do cancelamento contra a Yasmin, em que estão vendo aquela pessoa calma, tranquila, que mora com elas, na internet, atrás de um perfil fake, desejando a morte da outra pessoa, o que não é normal com aquela pessoa no dia a dia. E para finalizar essa nossa conversa, já agora sobre a Yasmin, a bruxa que está sendo cancelada, eu vou dar a minha opinião pessoal sincera sobre ela. Lembrando que eu não a conheço pessoalmente, mas com base nos vídeos dela, sinceramente eu gostaria que tivessem, entre aspas, mais bruxas como ela.
mesmo discordando de alguns pontos de vista dela, pois muitas vezes precisamos sim de ter alguém para realmente tocar na ferida e mostrar o nosso lado contraditório, pois muitas vezes são essas pessoas que nos afastam do perigo. A mesma coisa acontece na amizade. Muitas vezes precisamos ter aquele amigo que dá uma chapuletada na gente e que fala: cara, você está sendo ridículo, para com isso. E a mesma coisa ocorre no quesito aos grupos que têm sim que serem criticados, como forma de autorreflexão. Até porque, por natureza, toda unanimidade é burra, e é importante ter pessoas apontando isso na sociedade. E isso é algo que a Yasmin ela aparenta fazer com muita facilidade, como se fosse uma vocação dela. Sério, uma vocação. E eu percebi também, lembrando que eu posso estar errado, que ela é daquele tipo de pessoa que gosta de testar as ideias ao máximo. Ela é daquele tipo de pessoa que facilmente encontra furos lógicos nas coisas. E ela, inclusive, vê isso como diversão. O que é interessante é que, quando é uma pessoa bem direcionada e com essa vocação, se torna uma pessoa que cumpre um papel importantíssimo na sociedade, questionando alguns comportamentos, valores, tabus e hábitos, tocando em assuntos que ninguém quer tocar, pois vai gerar desconforto no status quo. A impressão que eu tenho é que, para ela, seria como se os comportamentos, os valores e os tabus na sociedade fossem um elástico, em que ela, ao esticar ao máximo, revelasse assim a resistência de tal elástico, em que os que estão podres logo se rompem. E o ato de puxar tais elásticos seria através do uso da lógica, tentando encontrar furos lógicos nas coisas. Então, pessoalmente, eu creio que as pessoas como a Yasmin são pessoas necessárias tanto na internet quanto também na vida pessoal, como por exemplo na amizade, pois é aquele amigo que aponta as nossas falhas, mesmo que às vezes de forma incômoda. Mas é aquele que sabemos que se a gente for pedir opinião, vai dar uma opinião sincera. E às vezes mesmo que não pedimos, é aquele que fala: cara, você tá sendo um babaca, para que tá pegando mal pra você. Que é o que muitas vezes nós precisamos. Quer mais vídeos diários como esse? Então se inscreva no canal e ative o sininho. E nos ajude na nossa vaquinha online para a gente montar o nosso estúdio profissional de criação de conteúdo. Ao ajudar com qualquer valor, você se torna um dos membros fundadores do projeto, tendo seu nome na lista que vai aparecer na descrição de todos os vídeos do canal. Entre para a vaquinha clicando no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário. Até mais, te espero no próximo vídeo.